sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar aqui da Edrone. E hoje eu recebo com muito prazer Felipe Rocha. Tudo bom, Fê? E aí, Ed, beleza, cara? Prazerzão estar aqui com vocês. Obrigado aí pelo Imagina. convite. Vamos embora que a gente vai explodir a cabeça dessa galera aí de informação bacana hoje. Exato. Cara, ó, eu acho que para a gente dar um contexto para o pessoal aqui, antes da gente dar o kickoff, até para o pessoal ir chegando também, o mais importante do que a gente quer, pelo menos do que a gente planejou trazer hoje, é exatamente essa ideia do que está funcionando de maneira inteligente para crescer no e-commerce. Porque esse ano já, querendo ou não, já matamos aí o primeiro trimestre, né? Já foi a primeira parte do ano. E quem não está agindo da maneira mais inteligente possível, provavelmente está deixando dinheiro na mesa, provavelmente está aí deixando de ganhar, né? Então, Exatamente. acho que com isso a gente já dá um overview do que a gente pretende trazer hoje, né? Quer fazer um complemento para o pessoal se apresentar também, Fê? Bom, vamos lá, maravilha. Bom, galerinha, muito prazer em estar aqui com vocês hoje, podendo compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, da minha experiência. Eu sou o Felipe, sou cofundador da Optima Growth, que é uma agência especializada hoje em e-commerce, junto com a minha sócia Luísa. E complementando o que o Ed falou aí, eu vejo que hoje as pessoas elas não estão conseguindo enxergar que o e-commerce ele está mudando muito em questão de canal de aquisição de cliente, que o seu canal de aquisição hoje, ele está cada vez mais caro. A gente está vendo aí que tráfego hoje em dia está muito caro, a gente precisa começar a ser criativo para conseguir fazer o tráfego funcionar muito bem. E além disso, a gente tem cada vez menos preocupação em reter esse cliente. Então, do que adianta a gente gastar rios de dinheiro para trazer um cliente para dentro da nossa operação se a gente não tem estratégias inteligentes para poder reter ele? Que é nessa retenção que a gente começa a ter o lucro mais volumoso, né, de dentro de uma operação de Exato. e-commerce. E aí eu ainda faço um complemento aqui para a gente já dar esse primeiro passo, Fê, que é, eu gosto muito de trazer alguns números que eu acho bacana, cara. Boa. E atualmente, no cenário que a gente vive hoje, aqui no e-commerce brasileiro, infelizmente, mais de 60% dos e-commerce está se dedicando a adquirir novos clientes e não está mantendo a base que realmente compra com ele, que realmente está disposto a se comprometer com a marca a comprar de novo. Então, esse já é um movimento de mercado que a gente pode pensar que faz toda a diferença. Porque é igual a gente acabou de falar, né, Fê? Abrir a torneira de dinheiro, todo mundo já aprendeu a fazer. Agora, o que vem depois? E essa parte é o que a gente vai tentar trazer hoje. Exato, Beleza? E aí, exato. pessoal, para todo mundo que tiver com dúvida, o chat está aberto aqui, vocês podem interagir e a gente vai tentar fazer disso aqui mais um bate-papo para poder ajudar todo mundo a crescer junto com a gente. Beleza? Então, dito isso, eu gostaria de trazer aqui o que a gente acabou de falar, mas que é o atual paradoxo que a gente vive no e-commerce no momento de hoje. Que durante anos, cara, anos, e aí eu trabalho já com e-commerce, esse ano vai fazer 15 anos, isso aí já entrega um pedaço da minha idade, mas eu sou da época onde você botava R$ 10, era no mínimo um faturamento de 100 que tu ia tirar. Claro, a gente estava falando de uma época ali onde os analytics da vida, os ads todos ali, o Google Ads, a gente nem está falando de meta ads diretamente, era bem diferente, né? Só que esse ano, no Brasil principalmente, a gente já foi impactado de uma maneira extremamente absurda com o repasse da tarifação dos nossos ads. Isso quer dizer que, assim, ó, num número básico aqui que eu trouxe para a gente, 23% de aumento esse ano no custo de aquisição do cliente. Claro, vai variar de setor para setor, de área para área, mas a gente está falando de um impacto que está batendo mais de 20%. Isso quer dizer que hoje um quinto quase do que é gerado de valor dentro do e-commerce está ficando ali já dentro da área de aquisição. E por que isso é problemático, Fê? Você tem a sua visão disso aí? Por que isso é problemático hoje? Olha, o que eu acho que acontece muito, pelo menos na experiência que a gente tem aqui no dia a dia da empresa e tudo mais, as pessoas elas não conseguem encaixar essa questão do CAC encarecendo com a questão da margem que o negócio delas permite ter de CAC. Então, assim, pô, o empresário, no final das contas, ele faz a continha de padeira ali, pô, eu tô comprando aqui por 50, tô vendendo a 100, pô, me sobra R$ 50, o meu CAC tem que vender nisso daqui. Mas não é exatamente essa conta que a gente tem que fazer, a gente tem que ser, e É, muito além disso.
porque você escalar uma operação de e-commerce hoje, como o Ed falou aí, a gente está sendo cada vez mais tarifado em relação aos custos de digital. Pô, o Meta esse ano já está repassando aí 12,6%, se eu não me engano, de Isso. PIS e COFINS e tudo mais. Então, assim, a gente precisa parar de fazer a continha de padeiro e fazer uma conta matemática ali dentro da tua operação para saber se as margens que você está trabalhando encaixam com esse custo de aquisição sempre sendo mais elevado. Então, pô, isso aí faz total diferença de você conseguir manter a tua operação por mais tempo e ainda assim conseguir ter um lucro que, enfim, pague suas contas, te dê margem para você continuar reinvestindo no negócio. E aí, eu gosto de trazer sempre a balança, né? Porque senão a gente vira só mensageiro de má notícia, e não é exatamente isso que a gente quer fazer hoje, é muito pelo contrário. Porque eu gosto sempre de deixar claro que o custo de aquisição, ele está baseado em tudo. E quando a gente diz tudo, é tudo. É da sua equipe de marketing, é do investimento que você faz, é do quanto você pagou para o custo do fotógrafo para fazer aquela foto. E aí, isso é o bolinho que a gente chama de CAC. Qual que é o problema maior do CAC? E isso está se tornando cada vez mais negativo dentro do nosso mercado. O CAC não está se pagando na primeira compra. E essa é uma problemática que faz muito e-commerce viver na rodinha de hamster, tá? Então, para todo mundo que está ouvindo isso, façam essa conta mental para vocês. O cliente, se ele tiver dentro da padaria ali que a gente falou, da continha de padaria, se você tem um produto de custo de venda a 100, você está falando que ele te custa 50. Teoricamente, tem 50 reais ali de margem. Só que quanto disso você está pagando para trazer aquele cliente? É o criativo, é o retargeting, é a agência, é o funcionário, é o criativo. Uma vez que você faz toda essa conta, é possível que, e aí a gente não está nem falando do desconto de primeira compra, que muitas vezes é dado, o frete grátis e todas os mimos que hoje a gente já se acostumou dentro do mercado digital, tudo isso encarece tanto o produto que aonde você enxergava 50 reais de lucro, acaba se tornando 10, ou às vezes até menos. E esse número só vai se diluir se você vender de novo e de novo para aquele cliente. Então a gente está aqui batendo numa tecla um tanto quanto repetitiva, mas é a tecla mais importante para um e-commerce ter saúde. E aqui a gente fala sobre um cenário um pouco mais bem estruturado, porque eu trouxe aqui uma diferença muito básica, analisando um cliente da Edrone, tá? Um case específico. Mas aqui a gente vai olhar duas lojas com o mesmo investimento em tráfego. Um conseguiu faturar 40% a mais e o outro só 4%. Qual que é a diferença desses dois? É que você não precisa desligar a sua torneira de dinheiro, você não precisa parar de investir em tráfego. Você precisa fazer com que esse tráfego funcione de maneira inteligente. Então, aqui eu já trago mais um ponto que eu acho extremamente valioso. Quando a gente olha para o cenário do mundo real, né? Porque falar do digital é muito fácil, mas o tráfego nada mais é do que o panfleto que vai levar a pessoa até a vitrine da sua loja. Se a gente está falando de uma loja física, é igual o jornal do Carrefour que é entregue na porta da sua casa para você ver todas as notícias ali, todas as ofertas. O que vai fazer a pessoa se interessar de verdade é como ela vai ser recebida a partir do momento que ela entra na loja. E aí, desse ponto, a gente já começa a trazer algumas outras maneiras estratégicas de se pensar. Mas o principal é fazer com que aquele visitante se torne um dado dentro da tua loja. O que você acha sobre essa visão, Fê? Exato, eu tenho até uma visão que é o seguinte, se a gente for comparar entre a loja A e a loja B ali, a loja A eu tenho certeza que ela entendeu uma coisa que a loja B ainda não entendeu, que é o seguinte, a loja B ela ainda está preocupada com a aquisição e ela acha que quando o cliente faz a compra ali pela primeira vez, acabou a jornada, missão cumprida. E a É outra, isso a que o outra tráfego loja, faz, né? exatamente, o tráfego ele cuida dessa parte aí, ótimo, pô, a gente fica até animado, a gente que faz tráfego e tudo mais aqui na agência, de ver ali o gerenciador marcando venda, que não sei o quê, mas para o dono de negócio, ele tem que se preocupar com o seguinte, beleza, consegui a primeira venda com esse cliente, agora é que a jornada começa. Essa é a diferença entre essas Total. duas lojas aí, elas encaram a questão da primeira venda para o cliente de uma forma totalmente diferente. Concordo plenamente. E aqui eu ainda faço mais um adendo super legal, que é
já que a gente está falando do cenário perfeito, onde o tráfego faz o trabalho dele e ele está te convertendo venda, o que você faz depois disso? Porque mais um grande paradoxo é o e-commerce ele não está diminuindo, pelo contrário. O Brasil hoje tem 37% do mercado de varejo dele digitalizado. Isso quer dizer que a gente está aí com mais de 60% de espaço para se crescer no digital. Consequentemente, cada hora tem uma loja nova, onde provavelmente está disputando no mesmo nicho que o seu, com criativos parecidos com o seu, e se você está fazendo sucesso, provavelmente você se tornou referência, e é aí que eles vão te copiar. Então, se você já teve o processo estabelecido e validado de que o produto é vendável, você precisa fazer com que aquele cliente acredite na sua loja para que ele compre mais daquele produto ou outros produtos, né? E aqui, até mais um ponto que a gente traz, que é bem valioso, que é o tráfego, ele gera visita, que vai te ajudar a entender melhor as campanhas e, consequentemente, te gerar conversão. Isso aqui é o básico. Todo mundo que roda tráfego, que está em agência, que está no digital, entende que é esse Ouroboros aqui, né? É o ciclo infinito. Qual que é o problema dessa jornada, Fê? Ela se quebra, não é mesmo? Exatamente, exatamente. Assim, você, normalmente, para você conseguir executar esse ciclo aí, você tem um monte de coisa que você precisa cuidar. Mas é exatamente o que eu estava falando no slide anterior. Quando você consegue a conversão depois de investir em tráfego, conseguir gerar visita, essa visita conseguir converter dentro do teu site ali para carrinho, para checkout, para depois de venda, e você conseguir analisar as suas campanhas de acordo com o que aconteceu em cada conversão, você precisa usar esse dado até para poder ajustar como você vai vender de novo para essa pessoa. Porque o problema desse modelo tradicional aí é que você só vê a tua grana de tráfego ali sendo gasta para conseguir o mesmo cliente que, em tese, você poderia estar trabalhando ali na parte de CRM, por exemplo, que a gente vai entrar isso um pouco mais para frente, para conseguir extrair mais lucro daquela operação. E aí é exatamente o que você disse, Fê. Porque aqui é que mora o segredinho, a cereja do bolo, né? Igual eu trouxe aqui, ó. Não é falta de tráfego, não é falta de ferramenta. Porque, igual, colocando nessa posição onde eu trabalho com e-commerce numa época onde não existia GA4, né? O Analytics era totalmente diferente, os painéis era outro mundo. Hoje em dia, cara, você tem auxílio da IA, você consegue fazer o criativo com base numa ideia. O tráfego está cada vez mais fácil, não faltam profissionais capacitados para fazer um bom tráfego para lojas digitais, mas o que Exato. falta é estratégia, cara. E aí, eu queria fazer esse bate-bola contigo rápido, cara, só para a gente pensar, que tipo de estratégia mais falta no e-commerce hoje, Fê? Bom, até complementando o que você falou antes de comentar, eu costumo brincar aqui com as pessoas que eu faço aqui, reunião comercial e tudo mais, que hoje em dia, cara, tráfego virou commodity. Se tu balança uma árvore num parque, tu vai e cai uns 3 gestores de tráfego ali, com um computadorzinho, perguntando se tu Total. quer, enfim, fazer anúncio pago. Mas o que eu vejo que hoje em dia tá virando um pouco a chavinha da galera é quando você começa a fazer estudo para tornar o teu produto mais atrativo. Porque, por exemplo, beleza, você tem ali tem um baita de um produto. Às vezes é um produto assim que tem uma qualidade infinitamente superior ao que é vendido no mercado. Você consegue colocar um baita no valor agregado em cima daquilo ali, mas às vezes se a pessoa fizer aquela continha de tipo assim, pô, se eu comprar aqui, eu vou gastar, sei lá, R$ 200 e eu não vou ter benefício nenhum, e se eu comprar aqui e gastar R$ 200, eu ganho frete grátis, ganho um brinde e ainda ganho, por exemplo, cupom para eu poder recomprar de uma maneira mais vantajosa para minha próxima compra. Cara, tenho certeza que essa segunda opção vai levar à venda. Então, você pensar em ofertas que tornam o teu e-commerce mais atrativo, isso é uma coisa que a gente fala com todos os nossos clientes aqui. Cara, a tua missão é dormir e acordar pensando nisso. Eu ainda vou fazer uma provocação aqui. Quem está preocupado em gerar valor no produto apenas com precificação, tá tudo bem, não é o pior dos mundos, mas talvez você devesse olhar mais para o cenário de marketplace, porque ali é onde se briga por preço. Quando Exato. você tem a sua loja, e é o costume que eu tenho de dizer, é assim, ó, a tua loja digital sua, né, quando não está agregada no marketplace, é
a tua casa, é a tua morada. Ali você tem direito e capacidade de desenvolver um branding bacana, mostrar o valor do teu produto, mostrar o porquê que ele funciona e como você pode ajudar a solucionar um problema. E às vezes a gente está falando de problemas, mas assim, problemas e dores, todo mundo tem. Então, eu vendo roupa, ninguém sente dor de roupa. Sente. Sente se você faz a comunicação correta, se você consegue estruturar da maneira certa esse sentimento. Só que tudo isso só é possível de ser feito se tiver um estudo e uma estratégia por trás. E aí, já que a gente falou de ferramenta, tem dois tipos de e-commerce, né? Que aqui a gente está chegando no momento de abertura para vocês, que é quem opera por campanha. Então aqui eu trouxe, depende de tráfego constante, então é a torneira de dinheiro aberta. Crescimento é instável, porque se o criativo dessa semana não performou bem, é paciência, é parar a máquina e fazer tudo de novo. O custo crescente de aquisição, porque, de novo, a gente está falando de um mercado que eu até fiz uma postagem um tempo atrás, que não é mais leilão. A gente está virando um cassino, né? O tráfego pago virou cassino. Tu tem que fazer uma boa aposta e rezar para dar certo, né? E cada venda é um evento isolado, porque como que você consegue traquear aquilo? Eu não estou falando só de trackers, mas de entender o que foi o motivador. Foi o criativo e só? Foi o preço? Como que você estrutura a tua lógica de venda? E do outro lado, a gente está pensando já num e-commerce estratégico, que entende o comportamento do cliente, segmenta com precisão, ativa o cliente no momento certo, e isso aqui, gente, vocês não têm ideia do quanto isso é importante. E cada cliente é um relacionamento. Pô, é óbvio, né, que se a gente estivesse falando disso há 5 anos atrás, eu ia falar, pô, Ed, que legal, muito bom esse discurso, mas eu não consigo operacionalizar isso, né? É muito difícil. Hoje, o mercado já permite que você consiga escalar de maneira mais autônoma, mas para isso é muito importante que você tenha a base estratégica, que de ferramenta a gente vai falar daqui a pouco, e não tem nenhum segredo, mas o que é que a gente precisa olhar? Então, eu vou dar os 3 tópicos aqui, Fê, e aí eu queria que você me ajudasse a complementar, porque para mim os 3 mais importantes são: qual que é a intenção de compra, porque isso vai funcionar tanto para o ads que tu está criando, quanto para a comunicação interna que a tua loja vai ter com aquele lead ou aquele prospect. Qual que é o interesse real no produto e em que estágio da jornada aquele cliente está. Porque quando a gente fala de tráfego, beleza, é topo, meio e fundo de funil. Mas quando a gente está falando de criar relacionamento, não dá para a gente estruturar nessas 3 fases única e exclusivamente, né? Exatamente. E assim, tudo que você tem hoje em dia de ferramenta, principalmente a Edrone, ela dá muita clareza em relação a isso. Você consegue ter análises cada vez mais profundas de, por exemplo, a intenção de compra aqui, eu tenho 3 produtos que eles estão muito no mesmo patamar, por exemplo. O que eu vou fazer para desempatar isso daqui? A Edrone, ela te dá uma gama de informações que te ajuda a você tomar essa decisão e saber exatamente qual que é a intenção de compra por trás ali daquele produto. Assim como a parte de interesse por produto, estágio da jornada, e você quando entende o estágio da jornada que o cliente está, principalmente se seu produto for a sua operação de e-commerce, ela foi de lançamentos recorrentes e tudo mais, é de você entender que a jornada de relacionamento com o cliente, ela vai depender, de repente, de algum evento que você vai fazer dentro da tua operação. Pô, vou fazer um evento de lançamento, por exemplo, de uma nova coleção. Cara, antes de disparar para público frio e tudo mais, a primeira pessoa que você tem que colocar esse banner na cara é o teu cliente que você já conquistou ali. Então, e você precisa exatamente saber em que estágio da jornada esse cliente está para saber onde você vai colocar esse anúncio, como você vai fazer essa comunicação. Então, pô, uma ferramenta que te ajuda a entender toda essa lógica, ela hoje eu vejo assim como essencial dentro de qualquer operação, não tem como ficar sem. E eu digo isso de novo, e eu conecto lá naquele ciclo sem fim que a gente falou. Por quê? Hoje, se a gente olha para um e-commerce, ele já faz esse estudo prévio para poder gerar os anúncios que vão trazer tráfego, que vão fazer com que a loja venda. Agora, quando o cliente de fato chega na loja, você continua acompanhando esse comportamento, continua medindo essas 3
entradas para que você tenha um público cada vez mais refinado, consiga talvez até mesmo diminuir o teu custo de aquisição, porque quanto mais refinado o seu público, quanto melhor você entende, você consegue também direcionar melhor as campanhas, e isso faz com que o seu custo seja mais assertivo. Então, de novo, percebam como o que a gente está falando aqui é que essa mudança de mentalidade é a mais importante antes de ferramenta, porque ferramenta é o que vai ser o diferencial aqui na nossa conversa de hoje, mas o que você tem que olhar? Conversão, recompra, LTV e frequência. Porque esses 4 pilares é o que vai te ajudar a medir qual que é a maturidade, não só do seu público, mas da sua própria loja. Entendeu? Porque conversão é a eficácia, é quanto que eu estou vendendo. Isso aqui o tráfego já traz para a gente, qualquer dashboard vai te ajudar a entender. Por que isso é importante? O tráfego caro exige uma conversão alta. Então, se você está trabalhando só com a torneira de dinheiro, perceba que você vai ter um problema lá na frente. Recompra. Isso é a qualidade do relacionamento. Então, pô, o Fê acabou de falar. A gente está falando de setor de moda aqui como exemplo. Trabalha com lançamento e recorrência. Quem comprou moda verão, pô, pode comprar inverno, pode comprar outono, pode comprar né, algum lançamento específico, alguma moda baseada em trends ou tendências, mas isso é o que vai medir o teu lucro de verdade. Porque o LTV, né, o Lifetime Value, é quanto tempo aquele cliente fica comigo. E isso é o mais importante, porque se ele não está comigo, com quem que ele está? E essa é a pergunta que todo gerente de e-commerce deveria fazer. Pô, eu tenho uma base de 20 mil clientes. Por que eu não tenho 20 mil vendas todo mês? Ok, a gente sabe que não é uma conta tão simples, mas por que eu estou tendo que trazer cada vez mais gente de fora e não estou vendendo para quem já está aqui dentro, para quem já passou pela barreira de bloqueio da compra digital, que é, será que essa loja existe? Será que não é um golpe? Será que o produto é bom? Quando você já derrubou todas essas barreiras, que é o momento onde você vira para o cara e fala, e aí, gostou? Vamos continuar comprando? É para esse cara que você pode ofertar um desconto, porque esse desconto dele é muito mais barato do que o custo de aquisição que você já estava trabalhando lá na ponta, e aí você gera a frequência. Porque a frequência é entender de quanto em quanto tempo eu consigo vender para esse cliente, ou para esse grupo de clientes, ou para essas pessoas que têm esse interesse relativo ao meu produto. Você concorda comigo, Fê? Isso aqui hoje é aonde está o ouro dentro de uma operação? Total. E, gente, assim, vamos lá. Agora vamos fazer uma análise prática aqui. Acredito que todo mundo que esteja acompanhando aqui tenha um certo relacionamento de comprar na internet. Acho que é base para poder entender como é que funciona. Começa a analisar, de acordo com os sites que você costuma frequentar, quantos que realmente têm um programa de relacionamento com o cliente sendo desenvolvido e bem trabalhado. Que existe uma linha muito tênue entre a pessoa ter um CRM, trabalhar com ele, e a outra de saber aproveitar bem esse CRM. Se a gente colocar na ponta do lápis aqui, dos 37% de empresas que estão no e-commerce hoje em dia, né, do varejo, sei lá, eu chuto aqui que no máximo uns 10% deve ter um trabalho de CRM sendo bem feito. Então, assim, se vocês acham que o mercado está saturado e tudo mais, tem muita concorrência, gente, ainda tem muito espaço para quem quer fazer uma operação profissional, sabe? A questão toda é ser profissional no que você for fazer aqui. E aí, o crescimento é exatamente o que você falou, Fê. Esse aqui eu vou até passar um pouco mais rápido, porque a gente acabou se prolongando muito numa explicação que, para mim, é a mais importante. O crescimento previsível da sua loja não está relacionado ao quanto que você coloca de dinheiro na ponta do tráfego, e sim como que você gere o relacionamento com quem já confiou na sua marca. Porque é isso que vai te manter uma graduação de conversões, é isso que vai fazer você entender frequência, para você entender se, pô, eu preciso fazer um lançamento toda semana, a cada 15 dias, uma vez por mês, sazonal, ou até mesmo qual que é o LTV do meu cliente. Porque aí eu consigo entender, ó, se normalmente eu vendo para a minha base de clientes, eu vendo 3 vezes para ele e depois ele vai embora, de novo, gente, é normal, acontece com todo mundo. Mas aí você sabe até onde você pode espremer, entre muitas aspas, aquele cliente, trazendo alguma promoção, trazendo uma comunicação, criando um relacionamento. E aí, talvez, depois que você já estabeleceu isso, fala, não, agora eu vou criar um plano de ação para que eu faça de 3 compras virar 4.
E assim você tem uma medida de escalabilidade dentro do seu e-commerce. Se não, de novo, a gente está falando de roleta de dinheiro. É botar aqui e torcer para entrar do outro lado. Exato. E aqui a gente começa a, de fato, falar sobre o porquê que o CRM funciona, né? E eu vou acabar chovendo um pouco no molhado de novo, porque CRM, para quem não sabe, é o Customer Relationship Manager, super nome bonito, mas que eu gosto de trazer para o meu mundo real, que é o arquivo de escola, que todo mundo que já foi para a direção algum dia na vida já viu. Que é ali onde a diretora guardava todos os dados de todos os alunos, com todas as notas, todas as faltas e todas as advertências. Uma vez que a gente entendeu isso, a gente traz para o digital e agora ele se torna muito mais claro. Porque dentro de um CRM a gente não está falando só de ter uma planilha de contatos. A gente está falando de comportamento, histórico de interação, padrão de compra e principalmente momento de oportunidade. E aqui eu vou fazer um pensamento básico para todo mundo. Tem gente que não consegue comprar no quinto dia útil porque ainda não recebeu. Tem gente que recebe no 10º, no 30º. Se você só faz lançamentos e distribuições dentro da data que é a quente do mercado, você está perdendo um monte de gente. Se você não está analisando dados, você está perdendo essas pessoas porque elas vão ficar interessadas no teu produto, elas vão receber a comunicação de que está em oferta, ela não vai conseguir comprar, ela vai ficar frustrada e ela vai comprar de um concorrente. Falei alguma mentira aqui, Fê? De forma alguma. De forma alguma. E assim, eu particularmente gosto de fazer os empresários entenderem o seguinte: quando você pensa em CRM, relacionamento com o cliente, a gente não está falando só de fazer campanha, porque campanha a gente sabe que ajuda e tudo mais, mas a gente precisa começar a pensar também na experiência que o cliente vai ter com o teu produto. Então, assim, CRM também é pensar em produto. A gente tem um case aqui nosso que a gente fez o seguinte, a gente fez um lançamento, uma época que tinha uma calça específica, e a gente pensou um produto para a segunda compra de quem comprou essa calça, que era um produto que ele foi montado para poder encaixar muito bem com essa calça, para ela ficar assim bem alinhada e tudo mais. E quando a gente fez o lançamento dessa, era uma chemise, né? Não sei se a galera sabe o que é uma chemise. Quando a gente fez o lançamento dessa chemise, a gente viu que valeria a pena a gente mostrar para todo mundo esse produto que comprou aquela calça antes de abrir para o público geral. E a gente viu que a taxa de conversão em cima daquele produto ali, para aquela galera em específico que a gente filtrou, ela foi de 80%. Então, assim, cara, não foi à toa, foi um negócio que foi pensado para poder fazer a loja continuar se relacionando com aquele público em específico. E isso só completa muito o que a gente falou, cara. Não estamos aqui para ninguém reinventar a roda, né, Fê? A gente está Exato. falando do que funciona e o porquê que funciona. E aí, pô, vou pular essa parte do disclaimer aqui da Edrone, mas, gente, a Edrone é o primeiro e único CRM criado exclusivamente para e-commerce. E isso vai explicar muito de tudo que a gente vai falar hoje. Porque o que um CRM bem estruturado permite? E aqui a gente vai olhar para alguns pontos que são os meus favoritos. Segmentação automática. Então, pô, todo mundo tem essa dificuldade de o que eu faço com a minha base de clientes cadastrados? Vou lá e mando uma vez por semana uma newsletter generalista, que eu digo que é o panfletar digital, e faço uma recuperação de carrinho, sem nenhum tipo de previsibilidade, sem conseguir efetivamente trazer para aquela pessoa um senso de validação, um senso de comportamento, eu só faço o disparo genérico. Para mim, esse é o ponto mais dolorido para quem trabalha no e-commerce hoje. Se você está gritando para todo mundo, você não está conversando com ninguém. Concorda, Fê? Exato. E assim, a vantagem que a gente já viu dentro do CRM da Drone é que a gente tem algumas facilidades para personalizar os conteúdos que a gente dispara na Ed. Tendo a IA lá que ajuda a gente a fazer a integração com nossa plataforma ali de e-commerce e tudo mais, e a gente já criar automaticamente ali com a IA que tem dentro do CRM, algumas campanhas que, cara, são as campanhas essenciais assim para todo o CRM ter e você conseguir personalizar ela de forma automática ali com essa IA. Então, assim,
se você não tem CRM hoje, porque vai te dar muito trabalho e tudo mais, a A gente Edrone já tira pensou esse. nisso, já arriscou. Aí, a segunda parte que para mim é extremamente valiosa é fazer com que fique claro o ciclo de compras. Então, como que eu vou saber, baseado em dados, isso? Eu consigo, dentro da Edrone, já olhar segmentadamente dentro da análise RFM, que é essência, frequência e valor monetário. Eu tenho lá separado em 10 quadradinhos, quem que é meu cliente VIP. E eu clico lá e eu consigo entender todo o comportamento do meu cliente VIP. Então, meu cliente VIP, né, o melhor cliente que eu tenho dentro da minha loja, ele compra um ticket acima de R$ 500, ele compra de 45 dias, e o produto que mais é acessado por eles é o produto XPTZ. Pronto, olha como ficou muito mais fácil desmembrar tudo isso e, consequentemente, você começa a pensar, pô, a segmentação automática já me ajudou aqui a não falar igual com todo mundo. Em seguida, eu vou entender como que eu falo com quem é o comprador de desconto, é o comprador de high ticket, porque é aquilo. O cara que compra caro, se ele compra caro, ele já entendeu o valor da tua loja, o problema dele não é dinheiro. Então, o que é que você precisa fazer para que essa pessoa compre mais e mais e mais? E aí a gente vai aplicando essa mesma estratégia em cada um desses bloquinhos. Por último, mas não menos importante, que para mim esse terceiro pilar é o mais legal, que é a ativação no momento certo. O que a gente quer dizer sobre ativação? Dentro da Edrone, você consegue ter uma comunicação multicanal e falar com um cliente por e-mail, SMS, WhatsApp e on-sites. Isso quer dizer que o cliente abriu o produto, e aí a gente sabe que a jornada digital varia de cada um para cada um, mas o cliente abriu o produto, colocou no carrinho e ele ia virar um carrinho abandonado. O cliente nem fechou a loja ainda. Ele só está lá e normalmente todo mundo está fazendo pesquisa em mais 2, 3, 4 e-commerce para efetivamente fechar uma compra. Como o Felipe disse, para entender quais as vantagens cada uma dessas lojas pode me oferecer. A Edrone consegue deixar já pré-programado de acordo com o perfil do cliente ou o perfil do produto, para, dentro de 10 minutos, mandar um on-site para ele e fazer um push notification, falando, ô fulano, seu carrinho ainda está aberto aqui, vamos finalizar? Te dou um cupom de desconto. Ou, depois de meia hora, eu mando um e-mail. No dia seguinte, eu mando um SMS. Ou, e tudo isso personalizável, gente. Então, baseado em estratégia. Gosto de trazer sempre um case super legal. Um dos clientes que a gente atendia aqui, eu cheguei a fazer consultoria com eles, trabalhava na área de linha branca. Linha branca, a gente sabe que não é o produto que você abre um dia e fala, vou comprar aqui uma geladeira de R$ 7.000. Normalmente as pessoas não fazem isso, a não ser que seja uma necessidade muito grande. Então, o que a gente fazia? A gente criou uma trilha de relacionamento para ir nutrindo essa pessoa até ela finalizar a compra. Tudo isso baseado no gatilho de carrinho abandonado. Então, a pessoa foi lá, colocou o produto no carrinho, beleza. Então, a gente não vai fazer aquela recuperação genérica, a gente vai criar uma trilha. No e-mail, a gente vai nutrir ele com mais informações. No SMS, a gente vai criar um gatilho de urgência. No WhatsApp, a gente vai abrir a oportunidade para ele tirar dúvidas, entender um pouco mais sobre o produto, para no final, depois de 2 ou 3 dias, quando ele estiver navegando, eu enviar um push notification para ele, porque eu sei que é o momento onde eu vou pegar a atenção do cara e eu vou trazer ele de volta. Tudo isso você consegue criar uma vez e replicar para diversos outros cenários. Então, de novo, é a IA te ajudando a entender quem que é o seu cliente, você entendendo como você vai comunicar com cada um deles, vai fazer a ativação do cliente certo na hora certa, no lugar certo, e, consequentemente, você cria aí o relacionamento escalável, que é aqui que mora o dinheiro do e-commerce. Porque se você aprende que o cliente B, e aí, igual eu trouxe no começo, cliente A compra do dia 10 ao dia 20, só que ele compra um ticket muito alto. Então, beleza, eu vou criar uma estratégia só para esse público e eu vou falar com eles dessa maneira, porque eu sei que eu vou vender melhor do dia 10 ao dia 20. Uma vez que você criou essa régua para um, você entende o outro, o outro, o outro, e você consegue ir, eu gosto de brincar aqui, você consegue ir construindo o Lego da tua operação, e quando você vê, você tem uma máquina funcionando para você, vendendo no automático. Você concorda, Fê? Acha que pulei alguma coisa aqui dentro dessa estrutura básica? Ou aqui a gente já trouxe para o pessoal uma linha bem clara do que é possível ser feito? Não, assim, Ed, conhecendo a Edrone como eu conheço,
ainda tem mais um monte de recurso que, se a gente ficar falando aqui da ferramenta, a gente vai deixar uma apresentação só para isso, né? Exato. Mas assim, pô, tem tanta coisa que dá para aproveitar. Eu acho que o Ed desenhou a espinha dorsal da parte de relacionamento com o cliente que todo mundo precisa ter. Mas assim, pô, a ferramenta tem algumas possibilidades que, se você tem uma operação um pouco maior, por exemplo, que já vende bastante, tem uma equipe de vendedores ali no WhatsApp prestando atendimento, cara, tem um painel de interações ao vivo lá, que Putz, se tu colocar isso esse aí, time para ficar olhando aquilo ali, cara, vira negócio de ó, doido, sabe? vou te falar que tem uma agência que é parceira nossa e eles fazem a gestão de alguns e-commerce. E aí, um dia eu estava numa reunião com o CEO deles e ele falou: Cara, aqui eu estabeleci a cultura do feed. Pode rolar o feed o quanto quiser. Eu falei: Ué, como assim? O pessoal agora fica o dia inteiro no Instagram. Ele: Não, não, cara. É o feed da Edrone. Eu deixo todo mundo lá de olho no que está acontecendo no site. O cliente botou o produto no carrinho, já manda algum agente entrar em contato com ele, já tira a dúvida, já vai na hora, já pá. Então a gente não está falando só de, eu vou configurar uma ferramenta aqui que vai fazer disparo para mim. Não, cara, a gente está dando a oportunidade de vocês terem um centro de controle integrado. Quando eu falo assim, parece que estamos colocando o pessoal dentro de uma nave espacial, sabe? Mas é isso. É muito isso. É saber que o principal dos dados é conseguir juntar todos eles. E o CRM Sim. faz isso. Aí, quando você junta a interação, a comunicação, outros canais de comunicação, tudo no mesmo lugar, fica muito mais fácil. Porque aí, igual eu falei aqui, a gente tem automações baseadas no conceito básico de eu vou mandar um e-mail em 2 horas, eu vou mandar um WhatsApp em 48, eu vou mandar um SMS em 24, só que aí a SMS eu vou ser mais abrangente, no WhatsApp eu vou ser mais personalizado, no e-mail eu vou ter um e-mail pronto. Cada estratégia vai ser uma estratégia, mas perceba que quando você está rodando isso de forma automática, é ajustar o fino, é fazer funcionar, porque aqui dentro das automações, igual a gente estava falando, a gente tem o básico bem feito, que é recuperação de carrinho abandonado. Cara, quem não faz recuperação de carrinho abandonado hoje tá deixando dinheiro na mesa, E né? quem não faz porque não quer, né? Porque as Tipo, pessoas pelo têm. amor de Deus. Hoje em dia tem o plano gratuito aí da Edrone que resolve esse BO, Não, sabe? e aí eu não vou nem puxar essa sardinha, porque assim, ó, eu tenho certeza absoluta que, dependendo da ferramenta de e-commerce que a pessoa usa, já tem até interno, entendeu? Sim, Recuperar carrinhos é uma obrigação do e-commerce. Se você não está fazendo isso, você está pagando para o cliente ir para o concorrente. Porque ele vem até a tua loja, ele ganha consciência do produto e ele vai procurar por outra pessoa. Se você não fizer nada no meio desse caminho, infelizmente, você pagou para ser expositor do seu concorrente. Mas aí, depois disso, a gente vai falar de campanhas baseadas em comportamento. Então, pô, quem viu 3 vezes esse produto, entra numa trilha. Quem comprou antes o produto A, igual você falou, comprou a calça, é com ele que eu vou conversar de vender o produto B. Pô, a gente tem um cliente que é uma ótica. Ele vende óculos de grau. Mas todo mundo que vende óculos de grau, ele vai lá e faz uma comunicação. Pô, não quer aproveitar e já comprar um óculos de sol? Quer comprar o kit de limpeza? Quer comprar um case bacana? Tudo isso é pensado em como direcionar a comunicação. Esse aqui, para mim, particularmente, é um dos grandes pontos. Por quê? Quando a gente fala de recomendação de produto, aí todo mundo fala: eu tô cansado de abrir um monte de loja e tem lá os produtos relacionados. Tá tudo bem. Agora, quando a gente fala disso via WhatsApp, SMS, e dá outras opções para o cliente, principalmente algo personalizado, e quando a gente fala personalizado, a Edrone está lendo o comportamento do cliente. Se ela está lendo, ela vai saber o que recomendar, e quando ela recomenda, fica muito mais prático do cliente se sentir confortável e ir lá e comprar. Né? E aí, se a gente estiver só reinventando a roda aqui, não tem problema, porque quem faz isso é só a Amazon, o Mercado Livre, a Shopee. Então, os maiores players do mercado hoje usam exatamente esse modelo de estratégia. Cada um, mas fica a minha recomendação aqui para o pessoal de casa. A ativação de inativos. Então, isso aqui também é outro segredinho que muita gente vai deixando, e aí, de novo, gastou dinheiro no tráfego para nada. Porque, pô, a pessoa veio, comprou há 90 dias.
Pô, e aí eu não fiz mais nada com ela? Não, vamos trazer esse cara de volta. Vamos lá oferecer para esse cliente 25% de desconto. Porque na conta de padaria, 25% não dá. Mas às vezes você já está pagando 30, 40, 47% de aquisição para esse cliente. O que custa você dar mais 20 para ele comprar de novo, para você reativar esse cara, para ele. E aí tem a lei básica que quanto maior o desconto, provavelmente maior o ticket que aquela pessoa vai deixar na tua loja. Então, você perde de um lado, que não é perder, né? Investe de um lado e ganha mais do outro. E o que hoje eu acho que é o mais importante, que ele vai fazer com que essa roda aqui gire para vocês, que é o fluxo de pós-compra. Então, desde fazer uma confirmação, solicitar um review, fazer uma venda cruzada, cada etapa disso aqui é o que vai fortalecer o relacionamento com o cliente. Porque, e aí, vamos lá, a gente falou sobre o comportamento de cada um aqui. A partir do momento que eu dou o comprar numa loja digital, o próximo momento wow para mim é a hora que eu recebo. E se a loja não fizer mais nada, acabou ali a minha experiência, muito bom, muito legal. E pode ser que eu receba a melhor caixa, com perfuminho, com dobra, com adesivo, com tudo. Lindo, maravilhoso. Mas a loja não se deu nenhum trabalho de vir me perguntar se eu gostei, me deixar um review, saber coletar um NPS. Como que a loja melhora? Que tipo de relacionamento a loja criou comigo? Então, isso aqui é o que vai fazer com que eu entenda melhor o meu cliente, eu saiba onde eu posso ou não melhorar, e aí ele vai cair de novo no meu fluxo, ele vai recuperar um carrinho, eu vou entender, e ó como uma coisa acaba se conectando na outra. Mais alguma coisa que você acha que eu pulei dessa parte, Fê? Não, eu acho que o que você comentou nessa última parte aí, de você, depois que você, de fato, o produto chegou para o teu cliente ali, você ir fazer uma comunicação para poder entender como é que foi a experiência dele e tudo mais. E, cara, isso é uma informação gratuita de alguém te dizendo como melhorar a sua operação. Então, assim, pô, quem não faz isso, gente, é um negócio muito simples de fazer e vale cada centavo. E agora eu ainda trago mais uma novidade para vocês aqui, que é tendência de mercado. Todo mundo que veio dos tempos mais antigos do e-commerce ouviu falar que tinha que investir em blog, porque no blog era onde você ia fazer o SEO, e aí você tinha que investir numa boa descrição de produto, que era ali que você ia fazer um bom SEO. Tá tudo bem, gente. Isso aí não acabou, embora a IA tenha dado uma avançada nesse processo. Agora, a parte principal que as pessoas procuram são trocas de experiência. Então, trazer um review para dentro do seu produto é tão valioso quanto você ter um blog hoje, porque isso te ajuda a escalar de forma orgânica o seu SEO, porque hoje as leituras de Google e outras ferramentas, elas leem também os comentários dentro da sua página de produto. E, Ed, eu não consigo fazer isso porque dá muito trabalho. Também não tem mais desculpa, porque a Edrone tem uma funcionalidade só para fazer isso. Então a pessoa abre, clica no link e já vai direto para o seu produto dentro da loja. Então, a gente está falando de facilidade em cima de facilidade. E aí, aqui eu vou trazer um dado mais rápido, de novo, com alguns clientes que a gente teve, e os números podem parecer um tanto quanto singelos, mas é porque a gente pegou uma operação pequena, pequena, pequena mesmo, tá? Para poder trazer alguns dados. Porque a taxa de conversão antes de usar o CRM estava em 1,2. De novo, gente, 1,2 pode parecer um absurdo, mas 1,2 de 100 é um cliente a cada 100 visitas. Não é tão absurdo baseado no mercado que a gente vive hoje. Depois disso já virou quase 3, ficou 2,8. A taxa de recompra era 12, subiu para 28. Então ele começou a trabalhar melhor a base, o que, consequentemente, afeta muito a conversão. O ticket médio de 180 sobe para 245, então a gente teve um increase aqui muito bom, e um CAC diminuído de 45 para 32. Como que isso aqui pode ser lido de uma maneira muito clara? Não estou dizendo que estava bom ou ruim a operação antes, mas quando a gente vê números crescendo e o principal, o único detrator, né, a única coisa que tira dinheiro do teu bolso diminuindo, não precisa Melhor ser dos gênio da cenários matemática. possíveis, é. Não precisa ser gênio da matemática, cara. É bom, 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 ruim. O ruim tá bom e os bons estão melhor ainda. Não adianta reinventar a matemática. Isso É, aqui é o que funciona.
né? E assim, fazendo uma leitura, Ed, do seguinte, pô, lembra do que a gente falou lá, a questão de margem dentro da operação, de você conseguir fazer o teu custo de aquisição de cliente ali ser cada vez menor. Nesse caso aí desse case, ele conseguiu agregar faturamento na primeira venda, no ticket médio dele ali. Ou seja, se ele só fizesse isso e continuasse pagando R$ 45 de CAC, já estaria Já muito bom. estava bom. Só que, além disso, ele conseguiu ainda diminuir o CAC dele. Então, pô, eu tenho certeza que essa operação, ela passou a ter lucro até mesmo na primeira venda ali. E se ela quiser espremer um pouco mais para continuar como o padrão de mercado, que é começar a ter lucro a partir da segunda venda, pô, ela consegue investir em um monte de outras coisas, como, por exemplo, melhorar o programa de relacionamento com o cliente. E aí, uma continha básica que ninguém consegue fazer assim de bate-pronto, que é quando a gente faz essas reduções, principalmente na aquisição, você ganha liberdade para ofertar coisas que não são dentro do teu mercado. Como, por exemplo, pô, com quase R$ 13 de desconto, dependendo da faixa de frete que você tem, você passa a ser uma pessoa que oferece frete gratuito. Dentro dos estudos que a gente fez aqui dentro do e-commerce brasileiro, e-commerces que oferecem frete gratuito para produtos têm uma taxa de conversão de até 35% mais. Então, quando você tem a malha de envio ao seu lado, e aí é óbvio, tem que calcular uma coisa na outra, pô, eu posso passar daqui para agora, eu vou ofertar para todos os meus clientes frete grátis. Porque para uns não vai valer tanto a pena, para outros eu consigo ganhar ainda mesmo com o frete, porque aqui ó, a gente está falando de o custo de aquisição, ele diminuiu, mas se ele não quiser diminuir e ele quiser reinvestir esse custo de aquisição dando frete, o cliente dele vai sair super feliz e ele vai tirar da frente dele uma objeção de venda. Então, de novo, é olhar estrategicamente para os números que estão alimentando a tua loja. Porque, de novo, aí a gente volta lá para a nossa base ali, que é a aquisição tem que ser inteligente. Não adianta você só botar dinheiro, 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 se a hora que a pessoa chega, você não consegue requalificar ela. E o que isso quer dizer? O tráfego, ele normalmente, ele já é estruturado, segmentado, mas quando a pessoa chega, se ela não clica num pop-up para preencher os dados dentro do teu site, você não oferece uma moeda de troca para ela, você trouxe uma pessoa até a porta da tua loja, mostrou a vitrine para ela, ela falou: "Ah, tá legal. Depois eu volto. Na volta a gente compra". Na volta a gente compra. E aí virou história, né? Porque é isso que vai te ajudar a fazer uma leitura de comportamento, criar segmentação e, consequentemente, criar uma automação para o seu relacionamento. Então, se isso aqui falha, se a aquisição inteligente falha, o, os outros pilares eles não funcionam. Você concorda, Fê? Total, total. E assim, quando você faz essa aquisição inteligente, você tem essas estratégias, você naturalmente a tua taxa de conversão ela vai ser muito melhor e ela vai te permitir você escalar. Que é isso aí que às vezes acontece. A pessoa ela quer escalar só colocando dinheiro, mas a taxa de conversão ela não cuidou, não fez tudo o que ela podia fazer para melhorar aquela taxa de conversão ali. Não adiantou muito ela colocar mais grana, porque se você não muda nada na tua estrutura e coloca só mais dinheiro, a tendência é que a taxa de conversão caia, não suba. É porque Então, aí você vai mostrar para mais gente algo que você nem sequer conseguiu validar se é aquela gente mesmo que realmente, precisa ver. isso aí é a amostragem de dados, não tem jeito. Exato. E aqui a gente fala do novo fluxo, que a gente trouxe aquele primeiro, mas então aqui o mais importante é você pensar que a visita vai virar uma segmentação automática a partir do momento que a pessoa se cadastrou. Então, trouxe, peguei os dados dela. Opa, aqui ela já vai começar a pertencer a caixinhas. Então, esse é o cliente que só visitou e nunca comprou. Esse é o cliente que visitou, entrou no produto, mas não adicionou no carrinho. Ou esse é o cliente que visitou, clicou em 4 produtos diferentes, colocou 2 no carrinho, tirou um e depois ele foi embora. E aí tudo isso é armazenado automaticamente dentro da drone para eu conseguir capturar o comportamento e, consequentemente, fazer a ativação e finalizar a compra. O que você acha, Fê? Esse fluxo aqui faz ainda mais sentido? Ou aquele primeiro lá que a gente estava falando, que era o fluxo antigo, é o que ainda vale no mercado de hoje? Se a gente botar na ponta do lápis isso aí, cara, dá para ficar rico com isso.
Ô, que se dá, cara. Não só dá, como o que a gente está tentando aqui hoje é exatamente ensinar ou dar a trilha para cada um colocar mais dinheiro no bolso. Eu trouxe aqui até, como eu disse para vocês, é, um case que vocês podem visitar no site da Edrone, que é a Origo, é o nosso case mais recente, que fez o número de conversão perdida transformar-se em receita recorrente. Então aqui a gente fez um diagnóstico rápido, eu vou só passar aqui, que é, ele mapeou quais eram os pontos de fuga do funil de compra. Então, pô, o cliente chegava, ele visitava, igual eu acabei de falar, ele entrava no produto A, B, C, D, E e identificou que 68% estava abandonando lá no checkout. O que poderia ser? Pode ser frete, pode ser desconto, pode ser infinitas coisas. Então, criou clusters para novos, ativos, hibernando e perdidos. E criou uma comunicação diferente para cada um desses grupos. Então, quem era cliente novo recebeu uma comunicação. Quem que era um cliente ativo, que já tinha comprado e continuava comprando, beleza. Quem é o hibernando? É aquele cara que já comprou uma vez, mas sumiu. E o perdido, que é o cara que já comprou e sumiu, muito bem sumido. Criou um fluxo de carrinho abandonado com 3 toques. Então, como eu falei para vocês, dentro daquela cadência, SMS, WhatsApp, e-mail, ou SMS, um site, e-mail, vai muito da estratégia, e conseguiu fazer uma recuperação só desse aqui, desses fluxos, de 22%. Consequentemente, o gatilho que eles usaram foi completar o look baseado nas pessoas que já estavam colocando produtos no carrinho e aumentou em 18% o ticket médio. Então, dentro de um mês rodando essa estratégia, ela conseguiu mais 35% de receita recorrente. E aí isso se manteve por 6 meses e ela continua usando a Edrone. Então ela entra na Edrone, entende a dor, entende como fazer, tem o diagnóstico, cria segmentação, usa a automação, fala sobre recompra e, consequentemente, a gente tem esse número aqui de 35%. Eu, de novo, quando chega em matemática, eu sempre parto do ponto que eu não tenho que dourar a pílula para ninguém. A gente está falando de números aqui. E se isso aqui não é o suficiente, o que seria, né? Então, eu gosto muito de pensar e trazer de novo aqui que esse é o erro mais caro do e-commerce hoje. Quando você está queimando dinheiro e você está só fazendo campanha para tentar gerar venda baseada no tráfego e aí você recomeça. Se quem está fazendo isso hoje, infelizmente, explode no CAC, não tem histórico, não tem personalização e fica num loop insustentável. Ah, Ed, não, mas o meu e-commerce está funcionando. Beleza. Aí tu vai lá, chega na Black Friday, investe rios de dinheiro, compete com diversos outros players que também estão botando rios de dinheiro, e aí você faz um investimento para aumentar teu estoque, botar mais gente, é mais tráfego, é mais isso, é mais aquilo. Sabe o que mais acontece? E eu tô nessa área tempo suficiente para dizer, dentro da janela de Black Friday até o Carnaval, é onde a gente tem a maior parte dos e-commerce falindo. Falindo. Porque ele faz um investimento, muitas vezes, de tirar tudo que ele tem para Black, porque é a data que mais vende no ano. Ele não consegue manter esse fluxo, e aí a conta não fecha lá. Virou o ano, a conta já não fecha. Porque aí a gente está falando do empresário brasileiro, que tem que pagar imposto, tem que pagar funcionário, 13º, férias, tudo isso tendo que se recuperar do investimento da Black. Então, pô, se você não tem histórico nem personalização, você vai falar de novo com a pessoa que te chegou na Black, e aí você vai ofertar para ela um produto que ela estava procurando na Black com 50%, você vai ofertar para ela por 30%. Ela fala, não, pô, não faz sentido. Eu sei que vocês vendem mais barato que isso, não vou comprar. Então, percebam como esse detalhinho é o que faz toda a diferença, né, Fê? Exato, e a gente realmente vê muito, é muito triste a gente ver a galera se ferrando muito aí nessa primeira quinzena, nesse primeiro trimestre, né, do ano, principalmente por conta desse resquício da Black Friday. Mas assim, a Black Friday, basicamente, a gente conseguia uma estratégia um pouco mais apelativa para baixar o nosso CAC. Mas isso não quer dizer que isso vai ser sustentável se a gente não trabalhar esse cliente que a gente conquistou ali, a gente moveu mundos e fundos para conseguir fazer esse cliente vir para a nossa loja e a gente não trabalhar ele de forma estratégica. A gente sempre recomenda aqui, pós Black Friday ou qualquer outra ação
você faça uma oferta um pouco mais agressiva, você precisa ter um trabalho de retenção atrás disso dali. Você precisa fazer, de repente, um lançamento para deixar o cliente mais engajado ali nos próximos meses da tua loja, precisa fazer uma campanha de Manter relacionamento ali, valor, né? Manter manter valor de valor, relacionamento. porque, pô, não adianta nada você ter conseguido um CAC mais baixo se você não consegue sustentar isso por muito tempo e tirar o bom proveito do cliente. Então, assim, Exato. é aproveitar essas datas comerciais que a gente tem aí e tudo mais, a gente tem que usar com inteligência, de maneira que a gente não planeje só a data, a gente planeja a data e o pós, que é fundamental. Total. Porque no pós é aonde a coisa vai funcionar de verdade. Porque aqui a gente fala sobre vantagem competitiva quando a gente está olhando de novo para uma operação inteligente, uma operação estratégica. Em números base da Edrone, e hoje a gente atende mais de 2.000 clientes globalmente, a gente tem uma taxa de, depois de 6 meses. E aí, por que eu falo desses 6 meses, tá, gente? Por favor, entendam que isso é muito importante. Embora a Edrone seja uma ferramenta que vai te dar ROI basicamente de forma automática, os números se consolidam, porque você precisa estabelecer relacionamento, precisa criar uma linha de comunicação e tudo mais, dentro de 3 a 6 meses. Mas a gente está falando de 2,3 vezes mais conversão. Então, pô, se a taxa de conversão média do seu e-commerce é 2, usando a Edrone vai passar para 4, ou um pouco mais, 6 ali, dependendo. 28% de retenção, e um crescimento médio dos nossos clientes de 35% de LTV. Quer dizer que, com a Edrone, a cada 10 clientes que você tinha e iam embora, 3,5 voltam e ficam mais um pouco com você. Isso, para mim, é o dado mais valioso, porque vocês têm como olhar para dentro de uma operação de e-commerce e não ser mais refém do algoritmo, não ser refém do como o seu tráfego está funcionando. Você começa a criar o que hoje é o mais importante dentro do cenário de e-commerce: branding. A sua marca se torna reconhecida. E aí eu gosto sempre de trazer o que para mim são duas referências muito boas de branding que foram se construindo. A primeira é da Apple. Pô, todo mundo que tem um iPhone tem um iPhone, não importa, eles vão lançar iPhone todo ano, não tem muita diferença, mas quem é cliente Apple, normalmente é cliente Apple. E quem fez algo muito parecido, criando um senso de comunidade, branding, e aí eu acabo parecendo um doidinho falando isso toda vez, mas, cara, a Insider Store fez isso de uma maneira muito bem colocada. Ela se tornou a marca do influenciador brasileiro. Se você vai num podcast, você vai num canal de YouTube, seja ele qual for, normalmente tem um mercha ali da Insider. Por quê? Porque hoje eles já têm capacidade de abranger essas pessoas para o lado de fora. Mas eu sou cliente da Insider desde muito tempo. Cara, a comunicação que eles fazem para manter você comprando é muito interessante. Porque ali a gente está falando de uma camiseta preta básica e que eu poderia pagar R$ 20 na loja da esquina da minha casa. Por que eu pago 150 numa camiseta da Insider? Então, percebam como tudo isso está muito mais relacionado ao nosso comportamento de compra e como a loja, ou nós, lojistas, iremos trabalhar para fazer com que isso se torne mais agradável para a pessoa do outro lado. Você concorda, Exato. Fê? Total, e até assim, falando do case da Insider, eu não sei se alguém aqui já comprou, além de mim, do Ed, camisa da Insider, todo mundo sabe que aquela malha da Tech T-shirt, ela é uma malha mais fina, e assim, pô, quem não tem muita noção, a malha mais fina, ela marca um pouco mais. Então, assim, pô, uma reclamação que eles tiveram muito por conta dessa blusa é de ficar com o bico do peito marcado, por exemplo. Então, Aí assim, o eles que mudaram, criaram um novo também. eles Agora já. criaram outro produto, que é aquela blusa que não marca e tudo mais. Então, assim, eu tenho certeza que a galera que comprou a Tech T-shirt, gostou da tecnologia, de realmente, pô, não transpirar ali, não ficar com mau cheiro, não ficar amassada, vai comprar essa outra porque eles resolveram a objeção que era a principal objeção deles. Então, assim, isso, eles terem criado esse novo produto é uma estratégia de LTV também. Não só isso, porque. E aí a gente está falando de LTV somado a um cross-selling, né? Entender quem já comprou, comprar de novo, criar um novo produto, fazer com que isso tudo funcione. Então, trazer aqui para o pessoal, que a gente já está arrumando para o final, mas trazer o novo modelo de vendas que todo mundo devia sair daqui hoje pensando que o crescimento estava totalmente ligado à aquisição constante.
E aqui é onde normalmente eu apanho de tudo que é guru da internet aí, porque não, pô, tem que investir. E eu não estou falando que não tem. Agora, crescimento com inteligência de relacionamento faz com que o tráfego deixe de ser uma parte do seu processo para que ele seja a porta de entrada de diversas outras oportunidades para tua loja. Porque às vezes a pessoa caiu no teu criativo mais apelativo, mas daqui a pouco ela está comprando o seu produto mais high ticket. Então, contanto que você tenha como se comunicar com essa pessoa e criar essa trilha de relacionamento, uma vez feito, não dá para ser desfeito, né? Você só precisa continuar trabalhando isso. E Exato. eu queria fazer uma pergunta que, para mim, complementa muito. Como cada um hoje pretende usar os dados que vocês já têm dos seus clientes para vender mais para eles? Então, fica aí essa reflexão para todo mundo. Né? Eu gostaria de agradecer a todos, principalmente deixar claro que a gente tem um passo a passo do que você pode fazer para implementar tudo isso que a gente falou hoje, beleza? E, principalmente, entrar em contato com a gente, pedir para o Fê uma demo personalizada. Ele consegue não só trazer os insights da Edrone para vocês, como também consegue alguns recursos exclusivos e alguns outros benefícios. Eu vou deixar aqui agora, já no nosso chat, o link para vocês marcarem uma demonstração com o código do Fê, então vocês já vão ganhar essas vantagens, e me faço à disposição para continuar tirando dúvidas e ajudar vocês a, de fato, escalarem dentro do e-commerce. O que você me diz, Fê? Como que a gente vai ajudar esse pessoal? É isso, gente. Assim, não adianta a gente querer inventar a roda, como a gente falou durante todo esse período aí, conversando com vocês aqui. Fazer o básico bem feito ali. Eu tenho certeza que a Drone ela vai suprir muito bem vocês. E até para poder alinhar, se você tem um e-commerce grande ou um e-commerce pequeno, precisa de ter CRM. Hoje, a Edrone ela dá a possibilidade para quem tem um e-commerce pequeno, que está começando, de já começar fazendo trabalho de relacionamento com o cliente. Não escutem os gurus que falam, precisa ter 1000 contatos ativos ali na base para começar a fazer CRM. Não, cara, não existe uma conta que diz que isso realmente funciona. Mas, assim, você tendo já dinâmica para poder trabalhar com CRM desde o início da sua operação, vai te facilitar muito quando você ficar maior. Diga-se de passagem, dados são o nosso novo petróleo. Se não fosse por isso, a gente não estaria vendo o grande boom das grandes marcas. Todo mundo agora tem o seu retail de alguma forma, então é o Google Ads, é o Meta Ads, é o TikTok Ads. Todo mundo está tentando te vender porque eles detêm os dados. Você vai ser só mais um consumidor ou você vai ser a pessoa que vai deter dados e vai fazer com que essa mudança seja positiva para o seu mercado também. Compartilhei com vocês aqui, para quem está no computador assistindo a gente, pode escanear o QR Code também, vai conseguir já agendar a demonstração. E, de novo, gente, fiquem à vontade, nos acessem, eu fico à disposição de vocês. E, Fê, queria agradecer por esse bate-papo, que eu acho que hoje a gente conseguiu desbloquear a mente do pessoal para eles, de fato, crescerem de forma escalável no e-commerce para esse ano, cara. Então, ó, não tem desculpa, a gente está na reta final do primeiro trimestre e daqui para frente o ano não dá mais pausa, bicho, é só para Agora frente. voa, agora voa. Agora tem que aproveitar mesmo esse hype aí e botar a mão na massa, galera. Maravilha. Pessoal, foi um prazer, fico à disposição, nos vemos no próximo. Até mais e tchau, Valeu, tchau. time. Abraço.